Olá, crianças! Como estão? Estão bem? Vamos ter mais uma aula com a professora Ângela, tá? Então, turminha do quarto ano, se preparem, tá? Peguem todo o material de vocês, livro, caderno, o estojo, porque é preciso estar com esse material para acompanhar a aula, né? Então, fique atento a cada passo explicado aqui no vídeo, certo? Espero que o Senhor, que eu tenho certeza absoluta que Papai do Céu está aí com vocês, tá? Abençoando, dando tranquilidade, cuidando de cada um de vocês, tá? De toda a família, né? Nós estamos sempre em agradecimento. Vamos sempre agradecer e que tudo isso passe. Eu não vejo a hora de tudo isso passar, de voltar, né? Voltar para nossa escola, ter as aulas presenciais, tá bom? Interagir com vocês, isso é muito importante, mas tudo depende do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tudo é de acordo com o que Ele quer e não com o que nós queremos. E que seja feita a vontade dEle, né? Mas também temos que, com o mesmo Deus fazendo todo o agir, nós temos também que ter ação, se cuidar, se proteger, tá bom? E esperar que chegue logo esse dia. Então, vamos começar com a nossa agenda de hoje, tá bom? A agenda é conteúdo. Nós vamos ter interpretação textual, nós vamos ter o texto Arran Santa Aurora, que é a interpretação. Precisa ler para poder entender, para trabalhar esse texto. A gramática, acentuação gráfica. Nós vamos trabalhar com os monossílabos tônicos e átonos, tá? Então, são palavras monossílabas. E atividades, livro, páginas 76 a 84, vamos ter bastante exercício para fazer, tá bom? Então, fiquem atentos. E atividades para casa? Só vai ter o caderno, tá? Essas atividades, só o caderno, que no final eu vou especificar e vocês vão copiar. Sempre que for caderno, você copia no seu caderninho e responde. Deixa lá organizado, tá bom? Nós temos a atividade da semana passada. Quando eu entrar na correção, eu inicio por ela, tá bom? A gente começa por essa correção que foi da semana passada a atividade, certo? Tenho certeza que vocês fizeram. Então, vocês vão só corrigir, tá bom? Então, vamos lá? Prestem atenção, tá bom? Nós vamos começar com o nosso livro na unidade 2. A unidade 2, o tema é bichos por toda parte. Bichos por toda parte. Como será isso, professora? Tem algumas questões, tá? Perguntas para a gente interagir. Eu não estou perto de vocês, mas vocês imaginam aí essas respostas. Se nós estivéssemos na sala, nós iríamos conversar, poderíamos debater um com o outro, tá bom? Mas observem a imagem do livro de vocês, página 74, tá? Observem a imagem. O que é que vocês observam aí nessa imagem, né? Tem um lugarzinho, tem uma médica, tem um cachorro, tem pessoas, né? A família. O que será que vocês imaginam? Com certeza eu sei que vocês já falaram. É uma clínica veterinária, né? Então, o animalzinho, levaram o animalzinho lá, certo? Então, essa unidade é bichos por toda parte. Por isso o nosso texto, né? Que fala de um animal também. E aí vem as perguntas, que diz assim: o que está acontecendo na cena? Onde essas pessoas e animais estão? Vão imaginando aí.
eu já até disse, né? Onde essas pessoas, os animais, estão aonde? Numa clínica veterinária, né? E as pessoas aguardando, ó. Aguardando numa sala, né? Olha aí, ó, para entrar com os seus bichinhos. Então, é só pra gente entender, tá bom? Você tem ou já teve um animal de estimação? Eu já tive. A minha cadelinha era Mel. Ela está com o Papai do Céu agora, certo? E você? Você já teve um animalzinho de estimação? Converse com os colegas sobre os cuidados que se deve ter com os animais. No momento, a gente não vai poder conversar com os coleguinhas. Só se depois você ligar, conversar com ele pelas redes sociais, você pode conversar, né? Mas aí você vai conversar em casa. Quais os cuidados que eu devo ter com os meus animais? Alimentá-los bem, né? Banhá-los, levar a uma clínica veterinária. Tenho que levar para tosar, para ver se tem carrapato, tomar remédios, porque os bichinhos também tem que ter cuidado com eles, né? Nessa quarentena, não só as pessoas, mas também temos que cuidar dos animais, desses bichinhos, né? Dar banho, fazer toda a higiene, porque tem que estar tudo limpo, tudo organizado. Até aí, alguma dúvida, crianças? Deu para entender? Então, essa parte do nosso livro é a unidade 2, tá? Bichos por toda parte. E aí, na página 75, tem assim, nesta unidade, que nós vamos estudar? Vamos estudar acentuação gráfica hoje, né? Monossílabas, sinais de pontuação, tipos de frase, artigo definido e indefinido, toda a classe do substantivo, comum, próprio, simples, concreto, primitivo e derivado. Então, nós vamos estudar tudo isso aqui nessa unidade 2, ok? Então, passe o livrinho aí para a página 76, mas vocês vão aguardar só um pouquinho, tá? Na página 76 é a interpretação textual. O que é que eu vou fazer? Nós vamos conversar logo sobre a gramática. Depois que eu terminar de explicar a gramática, eu volto para a interpretação textual, que aí vocês vão ter o tempo para fazer esses exercícios, tá bom? Então, vamos começar pela gramática. Vamos ler as palavras abaixo em voz alta? Leiam aí na casa de vocês essas palavras em voz alta. Pé, nós, céu, mês. Muito bem, crianças. O que elas têm em comum? O que essas palavras têm em comum? Elas são... Quantas sílabas elas têm? Será que elas têm uma sílaba, 2, 3 ou 4 sílabas? Muito bem, elas têm uma sílaba e elas estão acentuadas. Muito bem. Mas, como você observou, né, as palavras monossílabas, o que são monossílabos? Vocês não podem esquecer, tá? É muito simples. São palavras formadas por uma sílaba, como pé, mão, pá e essas que eu acabei de mostrar. Só tem uma sílaba. Ok, crianças? Monossílabos. Então, vamos estudar essa classe dos monossílabos. Já sei que tem uma sílaba, mas por que eles são tônicos e são átonos? São tônicos ou átonos conforme a intensidade com que são pronunciados na frase. Tem um que vai ter uma pronúncia mais intensa
e outro a pronúncia vai ser com menos intensidade. Então vamos ver, observe. Cláudio vai pôr a bagagem no carro e depois passará por aqui. Logo eu olho a palavra monossílaba pôr, ela é acentuada, então já sei que ela tem uma intensidade grande, mas o pôr sem acento, ele não tem tanta intensidade na frase. Observe. Vamos analisar a pronúncia e a escrita de algumas palavras monossílabas, mais palavras monossílabas. Vamos analisar? Quanto mais a gente vê e lê palavras monossílabas, mais memoriza e aprende. I, léu, de, lá, é, leu, de, mas, nos, dó, o mas, dó, nós e lã. Então, analise que muitas palavras aqui estão acentuadas. Quando elas estão acentuadas, né, é mais fácil saber que ela tem uma grande intensidade, né, e saber que é um monossílabo tônico. Então, vamos ver um pouquinho agora dessas monossílabas tônicas. São pronunciadas com forte intensidade. Acabei de ler. Então, essas bem fortes são chamadas de monossílabas tônicas. Acentuam-se palavras monossílabas tônicas terminadas em. Isso aqui está no seu livro também, tá bom? Então, quando você pegar o livro, for fazer o exercício, você vai ver isso aqui. Então, é uma regrinha simples para você não errar nas monossílabas tônicas. Terminada em A, seguida de S. As, paz, mas, já e lá. Terminada em E, seguida de S. Fé, lê, de e pés. O, seguida de S. Vó, vô e nós. Estão observando, criança? Então, é uma regrinha que você não pode esquecer. Tem que aprender. Certo? Eu falei para vocês, né, que teria caderno. Então, vamos só rever. Quando eu entrar no livro, eu revejo novamente os monossílabos tônicos e os monossílabos átonos. Tônicos são fortes, têm uma intensidade. E os átonos sempre eles vão se apoiar. Eles não vão ter essa intensidade na fala, na pronúncia. Ok? O caderno é recorte de revistas, palavras monossílabas tônicas e átonas. Eu vou deixar um pouquinho para que você copie no seu caderninho de português e responda, tá? Isso é uma atividade de casa, não tem assim muito como eu corrigir. Por quê? Porque você vai fazer no caderno, eu precisava ver, né? Mas você não deixe de treinar, porque aqui é um treino. Você está pesquisando palavras monossílabas tônicas e átonas. Pode ser através da foto, aí eu posso dar uma olhada, enviar para a tia Regina, fique à vontade, certo? Até aí, tudo bem? Deu para entender o que são os monossílabos tônicos e os monossílabos átonos? Tônicos, uma grande intensidade, né? E tem a regrinha, né? E os átonos, pouca intensidade. Tá certo, meus amores? Agora, vamos para a interpretação textual, que é o texto Arran Santa Aurora. Só que esse texto tem também uma conversa. Sempre o livro apresenta, né, o livro de vocês,
apresenta uma conversa que a gente faz muito em sala de aula, bate um papo, conversa, para poder entrar no texto. O texto vocês vão ter que ler, tá? Ler com muita atenção. Vamos ver? Leia o título do texto a seguir. De que animal ele vai falar? Né? O título já diz tudo. A rã Santa Aurora. Então, de uma rã, né? Vai falar de uma rã. Existe outro animal bem parecido com este? Você sabe qual é? Quem pode me dizer outro animal parecido com esse? Imaginem aí. Falem aí para a mamãe, para alguém. O sapo, a perereca, né? Isso tudo da família, ok? Observando o formato do texto, o título e as ilustrações que o acompanham, você acha que ele foi escrito para explicar e divulgar informações ou para divertir o leitor? Nesse texto aqui, o que é que você acha? Então, você vai precisar ler, mas pelas imagens, depois que você der uma lida, você vai entender que ele vai divertir o leitor, certo? Ele vai ter uma diversão, tá bom? Nesse texto. E também ele é um relato de memórias. Ele traz lembranças, né? Lembranças, quando ela vai falar. Eu vou ler a primeira parte para você entender. Minha primeira lembrança de menina mostra uma Ipanema com grandes espaços vazios e amendoeiras. Eu era muito pequena, 4 anos de idade. Talvez nem que me lembro com nitidez dessa época. Sei da idade por causa do lugar onde morávamos, perto da Praça General Osório, num prédio de 3 andares, cinzento, que ainda existe até hoje, espremido no meio dos edifícios. Então, meus amores, vocês vão dar continuidade a essa leitura para entender o texto. Você só vai poder fazer os exercícios quando você terminar de ler o texto. Eu compartilho muito o texto, lembra? Quando a gente está em sala, mas hoje vocês vão ler, tá? Até a 79 tem o texto. O texto ele é um pouco grande, um texto, né, bem grande, mas ele é muito bom de ler. Então você vai dar continuidade. E aqui embaixo, quem é? É a autora, Silvia Ortosch. Fala um pouquinho da autora. Quem é a autora? Então, o livro, ele traz essa parte do diálogo, o título, toda a história, e aí vem um pouquinho sobre a autora, que você vai ler, tá certo? Na página 80, né? Você vai fazer até a 84, por quê? Porque até a gramática, o que eu expliquei, monossílabos tônicos e monossílabos átonos. Então, aqui chegando nessa parte, por dentro do texto, né? Terminou de ler o texto, né? Primeira coisa que você vai fazer é pausar o vídeo, tá? Aí lê o texto e faz as atividades, tá bom? As atividades, todas as respostas estão contidas no texto. Então, se você lê o texto com atenção, sublinhando, se tiver dúvida em alguma palavrinha, circule-a, pesquise o significado. É muito importante na hora de ler o texto. Um texto, lê mais de uma vez. Por quê? Para que você venha entender. Então, eu já dei algumas dicas, vai falar, ele é engraçado, ele vai divertir um pouco o leitor, mas ele também vai falar de lembranças, né? É um relato de memórias, tá certo? E o exercício começa na 80, ó. Perguntinhas, né, sobre o texto. Na página 81, você vai ver o pai de Silvia viajou, ele fez uma viagem, e aí vem aqui um mapazinho, vai fazer algumas perguntas também. Na 82 e na 83. Na 82, ele vai falar no quadrinho que tem aí.
Além de narrar a história, Silvia é personagem. Dá-se o nome de personagem? Narrador personagem. É aquele que conta a história, mas participa das ações. Então, é o narrador personagem. Na página 83, mais perguntinhas. 2 são pessoais. São respostas que é você que vai escrever da sua maneira, tá bom? Então, primeiro você vai ler o texto. Eu só li o primeiro parágrafo, tá bom? E na 84 é tudo que a tia Ângela explicou. Só que diz assim: acentuação gráfica, palavras monossílabas. Releia o trecho da rã Santa Aurora. Aí tem um trechozinho aí da rã Santa Aurora, né? Você vai ler esse trecho e embaixo tem mais uma explicação. As palavras monossílabas tônicas são pronunciadas com forte intensidade. As palavras monossílabas átonas são pronunciadas com fraca intensidade. Por isso, elas não sobressaem na fala, porque elas são fracas, certo? Aí vem dois exercícios, questão 1 e questão 2. E embaixo vem aquela regrinha que eu dei aqui no vídeo. Acentuam-se todas as palavras monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, seguidas de S, que ficam as, es e os. Então, no livro também tem as regrinhas, ok? Então, você vai fazer o exercício até a 84. Ok, turma? Leia todo o texto. Todo o textozinho você tem que ler. Eu vou voltar, você vai pausar o vídeo, vai fazer as atividades, porque tem a leitura e os exercícios. Fazer com bem calma. Pausa o vídeo. Já já eu volto com as correções, ok? Muito bem, estamos voltando agora com as nossas correções. Vocês lembram da atividade passada? Eu sei que era pesquisar no dicionário, mas eu vou fazer essa correção com vocês, tá? Não é preciso estar igual ao que eu vou falar agora aqui, tá? Você pesquisou no dicionário, você tem suas respostas. Não pode ter sido no mesmo dicionário, tá bom? Então, vamos começar? A primeira questão era em folha, tá? Espero que vocês estejam com essa tarefa. Pegaram essa tarefa para a gente corrigir agora? A primeira questão era um texto, né? O pica-pau. E aí, eu pedia para você pegar algumas palavras, né? Procurar o significado dessas palavras destacadas no texto. Quais eram essas palavras destacadas? Cavado, protegido e arbusto, certo? 3 palavrinhas. Então, cavado é um buraco, é uma cova, né? O mesmo que fundo, ok? Protegido, que tem ou recebe proteção. Tem muito cuidado, é defendido. Então, isso é protegido. E arbusto é uma pequena árvore ou vegetal lenhoso, ramificado desde a base, lá da raiz, né? Então, pequena árvore ou vegetal lenhoso. Você pode botar uma planta lenhosa, semelhante a uma árvore, de tamanho menor, pequeno, certo? Pesquisaram essas palavrinhas aí no dicionário? E a próxima, né, a terceira questão, porque a primeira foi ler o texto, e a segunda, pegar essas palavras destacadas e dar o significado. Na terceira, você ia pesquisar o significado das palavras abaixo e criar frase, crie frases. As frases, lembrando que elas têm que começar com letra maiúscula e tem uma pontuação, certo?
Mas vamos lá. Primeira seria guirlanda. É uma coroa de flores. Guirlanda é um enfeite, pode enfeite natalino, né? Então você iria criar a sua frase depois. B, quibe, comida árabe que se faz com carne bovina, ou seja, a carne moída. Então é uma comida árabe, certo? C, quindim. Quindim, doce feito de gema de ovo, açúcar e leite de coco. É um doce, tá? E D, arquivos. É um conjunto de documentos. São documentos escritos de um lugar, de uma pessoa. São documentos, são arquivos que ficam, né, nas empresas, nas escolas. São conjuntos de documentos. Ok, fizeram toda a atividade, meus amores? Responderam tudo bonitinho? Agora nós vamos passar para o nosso livro de português, que é da aula de hoje, que foi a C. O APC é caderno. Vocês vão pesquisar monossílabos tônicos e monossílabos átonos. Átonos são fracos, tônicos são com intensidade bem, né, com muita intensidade. Vamos começar a nossa correção de hoje do livro. Eu coloquei aqui, né, na página 80, então vai ser bom para você ir respondendo depois. Caso você não acompanhe, você pode voltar ao vídeo e dar uma olhadinha, certo? No texto que você acabou de ler, a personagem conta que aos 4 anos morava num bairro do Rio de Janeiro, ainda com grandes espaços vazios. Que bairro era esse? Ipanema, né? Lá no texto diz, se eu não me engano, no primeiro parágrafo. Na B, na cidade do Rio de Janeiro há muitos pontos turísticos. Qual imagem abaixo mostra um ponto turístico dessa cidade? É a imagem do Cristo Redentor. Então você vai lá e marca um X, ó. A imagem do Cristo Redentor, certo? Além de Silvia, que outros personagens participam da história? A mãe e o pai de Silvia, personagem da história. A empregada Maria, a rã, as amigas Teresa e Glória e as mães delas, né? E tinha uma que se chamava de Dona Margarida. Vocês estão lembrando? Quem leu o texto está entendendo o que eu estou falando. Vamos para a página 81. Na página 81, o pai de Silvia viajou de uma cidade para outra. Faça uma seta no mapa indicando de onde ele partiu e para onde ele foi. Então, você vai olhar lá no mapa, ó, São Paulo para o Rio de Janeiro. Pegue o mapa e faça uma setazinha. De São Paulo para o Rio de Janeiro. Tá dando para entender? Agora explique por quais estados ele passou durante essa viagem. Rio de Janeiro e São Paulo. Ele atravessou a fronteira entre o Rio de Janeiro e São Paulo, certo? Porque não há outros estados entre eles aqui. Então seria só eles dois. Rio de Janeiro e São Paulo. Quarta. O pai de Silvia, quando voltou de viagem, trouxe o que ele havia pedido de presente? Não, porque ela havia pedido uma nuvem. E ele trouxe o quê? Ele trouxe uma rã. Então, ele não cumpriu o que ela tinha pedido para ela. Né? Ele não cumpriu, tá? A promessa para ela. Quinta, o que o pai de Silvia e a empregada Maria pensavam que a rã deveria comer? Eles pensavam, o pai de Silvia achava que a rã deveria comer o mesmo que peixes. E não era, né? Então, ele trouxe errado, né?
Deveria comer o mesmo que peixe. Aqui no meu ainda diz assim: Maria dizia que sapo come mosca e que, como a rã é muito parecida, ela achava parecida, devia comer moscas. Na página 82. A narradora, personagem Silvia, ainda é uma menina quando conta a história? Ela ainda é uma menina? Não. A narradora revela que vai falar sobre uma lembrança de quando era menina. Quando ela era menina. Então ela não era, né? No caso aí, a narradora não era uma menina. Ela conta a história de quando ela era pequena, certo? Além de narrar a história, Silvia é personagem. Dá-se o nome de narrador personagem, que conta a história e participa das ações. Ela participa de toda, né, a história. Na 7ª, Silvia decide batizar a rã e resolve com as amigas que papel cada uma terá no batizado. Vamos relacionar? A, Silvia. B, Teresa. C, Glória. Quem seria o padrinho? O item C, a Glória, né? E quem seria a Silvia? Seria o quê? A, padre. E quem seria a madrinha? B, Teresa. Então a ordem ficaria C, A, B. 8ª. Em cada item a seguir, assinale a resposta correta. Nessa história, a narradora personagem conta. O que ela conta, a narradora personagem? Que ela participa de tudo. Ela conta suas memórias de fatos que ocorreram no passado. Então, ela está contando o que aconteceu com ela no passado. Então, é o segundo quadrinho, certo? Vamos para o item B. Tem o B. Silvia narra a história na primeira pessoa, né? Primeira pessoa do singular, porque é ela que está narrando a história, certo? Então, é eu, primeira pessoa do singular. Então, o primeiro quadrinho. Vamos para a página 83. Vamos para a página 83. Na página 83, o texto que você leu é um relato de memória, pois narra em primeira pessoa as memórias e lembranças de quem viveu a história. Então, é um relato de memória, eu falei no início, né? Ela conta, todos são lembranças, né? Quando ela era pequena. A menina cuidou corretamente da rã? A questão 9. Ela cuidou corretamente? Não, porque ela deu alimento inadequado, né? Ela deu comida de peixes, né? Ela deu alimento inadequado. Pronto. 10ª. Que animais de estimação você gostaria de ter? Por quê? Então, vamos responder essa questão. Que animais de estimação você gostaria? Resposta pessoal. Então, você coloca aí. Qual animal de estimação você gostaria de ter? E na 11ª, Silvia pede uma nuvem de presente para o pai quando descobre que ele vai viajar de avião. Imagine que você está viajando em um avião e tem a missão de capturar uma nuvem. Escreva o que você faria. É bem pessoal. Com as suas palavras. O que você faria? Escreva aí, ok? Vamos agora para a página 84, que agora é gramática, o assunto que nós estudamos. Tônicos e átonas. Então, vamos lá. Nesse aqui diz assim: lê em voz alta as palavras monossílabas destacadas e observe quais são pronunciadas com mais força. Então, nós temos a, rã, a, i, o, nó, da, rã, foi, a, rã, que de novo, não, se, de, mão, deu, i, do,
de, mãe, de, foi, e só. Tem só, né? A palavra só. Essas palavras destacadas você vai colocar nos quadrinhos correto, na coluna correta. Então, monossílabas tônicas, vamos lá? Rã, foi, não, ser, mão, deu e só. Observe, né, as monossílabas tônicas. Elas têm uma intensidade, né? São bem fortes. E as átonas? A, I, O, nu, da, que, de e dó. Essas átonas, elas não têm muita intensidade. Elas são fracas. Entenderam, turminha? Essa questão? Muito bem. Vamos para a segunda questão. Na página 84 ainda. Diz assim: circule os monossílabos átonos e sublinhe os monossílabos tônicos. Nós temos vários monossílabos aí. Vamos sublinhar, passar um tracinho embaixo. Vocês sabem o que é sublinhar, não é isso? Passar um tracinho embaixo dessas palavras que eu vou ler agora, tá bom? Olha a correção, prestem atenção. Mas, nós, luz, mês e céu. Então, os sublinhados são os monossílabos tônicos. E os que vocês vão circular são os monossílabos átonos. Nos, mas, se, uma e em. Esses são os monossílabos átonos. E os monossílabos tônicos, que têm muita intensidade. Tem uma intensidade na hora da pronúncia, de falar. Até aí, meus amores, deu para compreender? Fizeram toda a correção do exercício? Pois muito bem, fica só a atividade de casa, que é uma pesquisa. Eu botei em revistas, pode ser jornais, revistas, livros, onde você encontrar, tá certo? Espero que tenha contribuído mais uma vez com vocês, com esse conteúdo, tá bom? Até a próxima aula, se Deus quiser. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Ele, na paz, tá bom, meus amores? E muitas saudades de vocês. Tchau, até a próxima.